essa série Chicama, que é um nome fantasia. Na verdade, Chicama começou há pouco tempo, é uma série nova, é um nome que remete a um determinado lugar, né? Não exatamente sobre esse lugar, ou descrevendo nenhum tipo de lugar existente, mas é um lugar que dá um start para a série, né? Ao mesmo tempo indica um pouco que todo lugar é um pouco construído por a gente, né? Como fosse imaginado e ao mesmo tempo sugerido indiscriminadamente, né? Pela nossa capacidade de encontrar um lugar ideal no mundo. Esse trabalho ele tem um procedimento de pintura, né, que eu já tenho feito pelo menos nos últimos 25 anos, mais ou menos, né? A encáustica, ela é um processo assim chato no início, né? Talvez até por isso que ela tenha permanecido, porque você precisa realmente querer muito que ela aconteça, né? Então, nesse sentido, às vezes tem coisas que a gente lida, né, no processo, né, da vida ou no processo do trabalho, que acabam permanecendo até por uma questão de insistência, né, que às vezes poderiam passar desapercebidos se eles fossem tão maleáveis, né, tão fáceis de a gente manipular. Traz alguma coisa que eu possa reverter. Isso me atrai muito, quer dizer, é um material que ele pode ser revertido, ele pode ser manipulado de uma maneira que ele pode ser revertido, quer dizer, ele não define, é um material que ele não define o estado dele de sólido permanentemente, ele define enquanto você não muda isso, né? Mas ele é um tipo de material que ele é bem estável, ele é muito durável, mas ao mesmo tempo ele é remodelado, ele pode ser retrabalhado, então isso me atrai muito. Foi um dinossauro, o que é uma casa foi uma árvore que vai ser pasta para fazer um móvel, quer dizer, a gente volta para o mesmo processo de CO, alguma coisa, quer dizer, a natureza industrial e a natureza em si, elas em algum ponto elas se juntam novamente e conspiram para tudo voltar a um estado de elementos, entendeu? Indefinido. Tinta de automóvel, cera de abelha, já experimentei caseína, já experimentei todo tipo de material que você possa imaginar. Asfalto, óleo, todo tipo de material eu já utilizei e conjugado. As cores que eu utilizo, elas não têm uma relação direta com natureza ou com uma falta de natureza, né? São cores que eu vou afetivamente elaborando através de um processo de memória. Por isso que ele é afetivo, ele é o processo da memória. A cor, para mim, ela vem de experiências com outros objetos que não necessariamente são pintados, ou são pinturas, ou que são arte. Podem ser brinquedos, móveis, equipamento esportivo, prancha de surf, prancha de kitesurf, o que seja. Isso não tem uma relação com as cores que estão na floresta da Tijuca ou no deserto peruano. O meu processo ele não tem a ver com um trabalho só, né? Então a maneira que eu tenho para pintar é pintar normalmente vários trabalhos ao mesmo tempo. Então um vai dizendo ao outro alguma coisa. Claro que assim, tem trabalhos que você se sente mais apegado, porque por conta da escala, às vezes por conta da tarefa manual que você já está fazendo. Aí o cara perguntou assim, vem cá, mas o que você quer dizer com o seu trabalho? Aí eu falei assim, não, se eu quisesse dizer, eu diria, né? Eu não estou dizendo porque eu fiz o trabalho. Se eu quisesse dizer alguma coisa, eu estaria dizendo.
Você fala o que você tem que falar. Se você representa, pinta ou borda, é por uma questão que vem anterior ao fato de você ter necessidade de explicar aquilo verbalmente. A pintura é uma conquista ilusória. A pintura é uma conquista da enganação, do plano e da fantasia que isso representa no cotidiano das pessoas. Então eu não vejo necessidade nenhuma desse plano que é totalmente materialmente existente dentro da cabeça das pessoas se reverter em alguma forma, alguma coisa que seja, digamos assim, entre aspas, tridimensional ou instalativo. Nunca pensou em fazer nada tridimensional. Falei assim, eu gosto de fazer mesa, eu gosto de fazer cadeira, eu gosto de fazer prancha de surf, eu gosto de fazer casa para cachorro, eu gosto de fazer banquinho, mas assim, não que isso subverta a minha necessidade ilusória, tipo assim, isso não tem que se transformar num objeto. Existe uma limitação entre uma coisa e a outra. Uma coisa não precisa deixar de existir para existir a outra. Isso está dentro da cabeça das pessoas. Então, muito menos existe uma ordem evolutiva de prosperidade do que é que seja dentro desse sistema de coisas, entendeu? Então, as pessoas pensam que se fazia melhor e agora se faz pior, ou então se fazia pior e agora se faz bem melhor. Quer dizer, isso não existe em arte, não existe melhoria em arte, não existe benefício evolutivo nesse sentido